Olá, muito bom dia a todos. Zhao Shanghao. O meu nome é Tiago Brito, eu sou o diretor do Turismo de Portugal na China e o Pedro Costa Ferreira, Sr. Presidente, lançou-me o repto de despir um pouco deste meu fato institucional, ou parcialmente, e falar um pouco sobre a minha história, ou as minhas histórias na República Popular da China, onde estou desde 2015. E, como qualquer outra história, vamos começar pelo início e como é que eu vim a parar à China. Bom, eu trabalhava na altura numa empresa chamada Transitex SA, que fazia parte do grupo Motengil, SGPS, da área de logística, e o CEO da empresa, a uma dada altura, lançou o repto para todo o escritório de Lisboa, onde estariam cerca de 50 pessoas, e disse que a empresa pagaria uma formação de 10 horas em mandarim a quem quisesse. O estafeta, o diretor comercial, o GM, seja quem fosse, poderia ir a esta formação. 40 corajosos inscreveram-se e, depois da primeira aula, sobraram 20 corajosos. Ao final das 10 horas, o CEO voltou a lançar outro e-mail para os 20 corajosos que restaram e disse: a empresa estará disposta a oferecer ainda mais 10 horas de mandarim a quem quiser. E dos 20 corajosos, sobraram 10. Finalmente, depois de fecharem as inscrições, lançou também outro e-mail a dizer que o melhor aluno teria direito a ir 4 semanas para Xangai para fazer uma Summer School. E, resumindo a história, acabei por vencer e acabei por vir para Xangai em 2014 durante 4 semanas. Depois de regressar, o mesmo CEO disse-me: bom, Tiago, ainda bem que foste tu que ganhaste, porque eras mesmo tu que nós queríamos convidar para ir tratar da incorporação da empresa na China. E assim foi. Portanto, esta é apenas a parte romântica, vou poupar-vos depois à parte mais burocrática e de negociação, mas para dizer que foi assim que eu iniciei este meu percurso na China. E, como podem imaginar, incorporar uma empresa não é fácil, incorporar uma empresa na China é muito difícil. Portanto, entre outros pormenores, eu gostava de contar-lhes a história do nome da empresa. Então, na China, as marcas, as empresas não podem usar o seu nome normal. Portanto, a McDonald's é Maidanglao, a Coca-Cola é Coca-Cola, o KFC é Kandaji, a Apple é Pinguo. E então eu tive de explicar isto ao CEO. E disse-lhe: bom, já fizemos um estudo junto da consultora e o nome da nossa empresa, com base neste racional, será Chuanchete Guoji Huayuin Daili Youxian Gongsi. Como devem calcular e como dizem os americanos, tive de dar alguns minutos para let the idea sink in. Depois de processada a ideia, lá tive de explicar então, as empresas na China obedecem, os nomes das empresas na China obedecem a uma determinada parametrização. E no caso, significa que a empresa tem de estar identificada se é uma empresa estrangeira ou não, internacional ou não, qual é a indústria, se é uma empresa limitada, se é uma LLC, isso de facto é uma empresa, é uma fundação ou outro tipo de outra tipologia. E os 3 primeiros caracteres geralmente são aqueles que identificam o nome da empresa, portanto, qual vai ser o nome da empresa na China. E no caso, pode-se utilizar 2 técnicas. A primeira é fazendo uma tradução exatamente igual para a palavra em mandarim. Por exemplo, no caso da Apple, Pinguo significa maçã. Ou então pode-se ir para a fonética, para uma aproximação fonética da palavra original no Ocidente. Que foi o que nós optámos por escolher. E então a empresa chamava-se Chuanchete. O que é que isto significa? E esta foi a segunda parte, e tive de lhe dar também mais alguns minutos para deixar a ideia sink in. Que foi, Chuanchete significa tudo realmente especial. Portanto, a empresa que se chamava Transitex, na China, chamava-se Tudo Realmente Especial, Transitários Internacionais, Limitada, etc. Portanto, isto para dizer, é apenas um pormenor de um sem número de questões que têm a ver com a incorporação da empresa na China. Depois, em 2015, em março, vim para Xangai. Esta é uma cidade absolutamente fantástica, ultramoderna, com 25 milhões de pessoas,
De facto, quando chegamos cá, é uma sensação esmagadora de grandiosidade ver este skyline aqui de Pudong, Pudong Sinchu, do novo distrito de Pudong, é de facto algo avassalador, e eu observei ainda a construção de 2 destes arranha-céus, nomeadamente a Shanghai Tower, que tem 630 metros, o outro ao lado, o Shanghai World Financial Center, a Jinmao Tower, e ali o cartão postal de Xangai, da China depois da reabertura, a Pearl Tower, onde aqui há uma semana tive também a oportunidade de jantar com o Pedro e com o Ricardo. Mas isto para vos dizer, vir para a China, e na altura o meu mandarim era muito limitado, nós deparamos com alguns desafios. Por exemplo, se for a um barbeiro, como é que eu lhe vou explicar o corte de cabelo? Bom, por gestos, vamos nos desenrascando. Ou quando se pede uma morada e pergunta-se qual é a rua, e as pessoas ficam a olhar para nós, porque uma rua normal pode ter 5 km. Portanto, é preciso ser um bocadinho mais específico. E, depois disso, queria falar-vos um pouco de conectividade. Uma das questões mais extraordinárias na China é, de facto, o investimento que foi feito em conectividade. E vou-vos falar de vários tipos de conectividade. Neste caso, começaria por falar-vos deste aeroporto, do aeroporto de Daxing, em Pequim, um dos mais recentes, ou de outros, poderia falar de outros, em Chengdu, do aeroporto de Tianfu, que pretende ser um dos principais hubs no ocidente da China. Mas, mais do que isso, queria dar-vos um número. E esse número é quantos aeroportos a China construiu entre 2012 e 2022, e depois mais uns pozinhos. E o número que vai aparecer ali será a resposta. Portanto, entre 2012 e 2022 foram construídos não 86, mas 82 aeroportos, de acordo com um representante oficial da CAAC, da Civil Aviation Administration of China, China Aviation Administration, Civil Administration Aviation of China, assim é que é a entidade homóloga da nossa ANAC. Portanto, é de facto notável, e vemos o investimento que é feito, neste caso, na conectividade nos aeroportos. De seguida, falar-vos do metropolitano. O metropolitano de Xangai é, neste momento, o maior do mundo. Tem 831 quilómetros, que se estendem por mais de 21 linhas operacionais. Posso-vos dizer que é o dobro de Nova Iorque ou de Londres e quase o triplo de Paris. E para terem uma ideia do que é viajar neste mar do metropolitano de Xangai, isto é o mapa de Xangai, do metro. Portanto, depois de alguns anos, nós começamos a perceber como circular entre as 21 linhas e saber como se vai de Zhongtan Road, Zhongtanlu, para Zhongguo Yishu Boguan, para o China Art Museum, e de facto é absolutamente avassalador. De seguida, dizer-vos também que a ferrovia tem sido uma das grandes prioridades, neste caso, para o governo chinês. O chamado Gaotie, ou seja, o High Speed Train, que basicamente liga atualmente quase todo o país, e quando falamos da China temos de ter uma ideia da área da China. A China tem 2,3 vezes o tamanho da União Europeia, e o governo chinês de facto atribuiu uma grande vontade em unir, em conectar o país. Para vos dar uma ordem de grandeza, ir de Xangai até Pequim, de comboio bala, de Gaotie, o comboio mais rápido dura sensivelmente 4 horas e meia. Isto significa que, a uma distância equivalente, Xangai-Barcelona, poderíamos viajar em 4 horas e meia. Mais do que isso, a China tem nos seus planos, e quando a China tem planos, geralmente executa-os e dentro do timing, pretende preparar as linhas ferroviárias para para os comboios se deslocarem quase a 500 km por hora. Isso significará que é possível unir Xangai a Pequim em cerca de 3 horas, talvez um bocadinho menos. Dizer-vos também que, neste momento, a China tem 48 mil quilómetros de linhas de alta velocidade que liga do norte de Harbin até Pequim, até Xangai, até Hangzhou, até Xiamen, até ao sul, Guangzhou e Shenzhen,
ou até ao oeste da China, Chongqing, Chengdu, Xi'an, até ao noroeste, no Xinjiang, Urumqi ou no sudoeste. E, anualmente, realizam-se 4 bilhões de viagens nestes comboios. De seguida, a segunda pergunta mais frequente que me colocam é: Tiago, mas o que é que tu comes? O que é que tu comeste nestes 10 anos que estiveste na China? E, de facto, as pessoas em Portugal e na Europa estão habituados apenas a um tipo de cozinha chinesa. Hoje em dia já vão aparecendo restaurantes com diferentes tipos de culinária, mas, de facto, a culinária, a gastronomia chinesa é, como podem imaginar, bastante rica, tendo em conta toda a dispersão territorial que tem, tendo em conta a orografia, tendo em conta a geografia, tendo em conta a etnografia. De facto, consegue-se... tem uma série de diferenças entre cada uma das regiões, entre cada uma das províncias, é o termo correto. Portanto, aqui, eu olhando para esta imagem, vejo, por exemplo, o Caoya, o Patat Pequim, vejo, por exemplo, o Huoguo, o Hot Pot, que é mais característico do oeste da China. Aqui temos uma das iguarias de Xangai, que são os lagostins, o Xiaolongxia. Portanto, isto para dizer que mergulhar na China é mergulhar em vários tipos de cozinhas, e a China tem 8 tipos mais característicos de cozinha, de gastronomia, em diferentes cidades e províncias. Portanto, aqui tem uma ideia da diversidade que existe um pouco por todo o território. Dizer-vos também que, além da gastronomia, existe para quem já veio à China várias vezes, ou tem parceiros chineses, ou alguma joint venture, sabe que na China se celebra com baijiu. Baijiu é uma bebida espirituosa... não queria passar ainda. É uma bebida espirituosa que tem um teor alcoólico entre os 35 e os 60 graus. E quando se vai a um jantar, a um almoço, pior a um almoço, tem de se celebrar com baijiu. E celebrar na China, quando se celebra na China, como alguns já saberão, diz-se ganbei. E o que é que significa ganbei? Ganbei significa copo seco. Portanto, essa mesma bebida dos 35 a 60 graus é para beber até ao fim. E o problema é que não é só uma vez, são várias. Dizer-vos também, ou contar-vos agora uma história do jiaozi. Uma das atividades culturais, familiares mais características na China é juntar as famílias, juntar um grupo de amigos e fazer o que se chama o bao jiaozi, ou seja, enrolar pedaços de carne nestas massas, nos dumplings. E a uma dada altura, no meu início da China, o Instituto de Línguas, onde eu ia aprender mandarim, convidou-me porque eles iriam ter esta atividade, juntar os seus alunos e desafiá-los para fazerem o seu jiaozi. E, para meu grande regozijo, disseram-me: Tiago, ganhaste um prémio fantástico. E eu perguntei: qual é? Bom, foste votado unanimemente como o pior jiaozi da história milenar da China. E pronto, saí de lá com o prémio e saí satisfeito. Depois dizer-vos que na China está toda a gente conectada, não 24, mas 25 horas por dia. Se andarem de metro, se andarem de comboio, por vezes neste tipo de conferências, as pessoas estão assim. Toda a gente está conectada online, num ecossistema muito diferente, completamente diferente daquele que nós temos no Ocidente. E para terem uma ideia, há pouco o professor Paulo Matos falava nas aplicações que haviam dentro da super app WeChat. Nós próprios, enquanto Turismo de Portugal, temos um mini programa, ou seja, uma mini app dentro do WeChat, com 750 pontos de interesse, todos traduzidos em mandarim, com entretenimento, com algumas opções de alojamento, com os principais POIs ou festivais que estão a ocorrer no nosso país. E, portanto, aqui o título é de online para Zai Xian. Portanto, se chegarem à China e não tiverem descarregado uma Virtual Private Network, uma VPN, todas aquelas apps que vêm ali do lado esquerdo, ou praticamente todas,
passam a ser irrelevantes, deixam de ser acessíveis. Ou seja, existe uma contraparte para cada uma das apps ocidentais que vêm ali na China. O WhatsApp é o WeChat, o X é o Sina Weibo, o Instagram é o Xiaohongshu, Red Note, a Amazon é o Taobao, etc, etc, etc. E repliquem isto para todo o tipo de apps que possam imaginar. Dating apps. O Tinder passa a Tantan. Entre outras coisas. Para resumir. Antes de passar para o próximo slide, não sei se estou com tempo, antes de passar para o próximo slide, queria dizer-vos 3 palavras. Uma combinação das mais improváveis que pode haver. Número 1, China. Número 2, português. Número 3, Kizomba. E eu acrescentaria ainda ao português com 2 pés esquerdos. E para vos dizer que durante o período de Covid, uma das coisas que fui fazer foi aprender Kizomba. E como podem ver, se o Bruce Wayne à noite pode transformar-se em Batman, eu também me posso transformar em dançarino. E foi assim que, curiosamente, conheci a minha esposa chinesa, mais uma vez, altamente improvável, uma PhD de Edimburgo que tinha vindo à China em trabalho, que foi a uma aula de Kizomba por acaso e onde nos conhecemos e onde estamos muito felizes até hoje. Para além disto, e já agora, para que haja uma prova daquilo que vos estou a dizer, que não é só conversa, podem também ver aqui um bocadinho do vídeo de uma dança. Chorar nessa conversa, não digo, são saudades de novo. Além disso, é uma forma também de promovermos a língua portuguesa. A maioria das músicas são cantadas também em português e, de facto, acaba por ser uma forma também de transportarmos a nossa língua numa parte de dança. Finalmente, gostava também de partilhar convosco 2 histórias. Pronto, já chega. Acho que já ficou provado. Queria contar-vos 2 histórias que demonstram esta doçura chinesa, a forma como encaram as pessoas de uma forma diferente. A uma dada altura, eu fui a uma cidade, com menos exposição a turistas ocidentais, e uma senhora veio falar comigo e olhou para mim com um ar embevecido. Que a uma dada altura fiquei um bocado intimidado e tive de lhe perguntar, lamento, mas vou ter de perguntar, mas está a olhar assim para mim porquê? E ela fez um dos melhores elogios que eu já ouvi na minha vida. Disse, Tiago, you are like a movie star to me. E como devem calcular, aquilo penetra-nos no coração, na alma, no ego. E eu pensava para comigo mesmo, como é que em Portugal nunca ninguém viu isto? Outra história também engraçada, isto acontece recorrentemente, quando dizemos a alguém que somos proficientes em 4 ou 5 idiomas, dizem-nos, Tiago, you are a genius. Bom, queria também contar-vos uma história aqui relativamente à indústria. Uma agência de viagens chinesa, ou seja, portuguesa, mas que foi fundada por uma chinesa, não vou dizer qual é o nome, mas que no evento do Turismo de Portugal veio ter connosco e disse-me, pegou-me no braço e disse-me, Tiago, você é a minha pessoa favorita no Turismo de Portugal. Ao meu lado estava o diretor de Redes e Conectividade, Filipe Silva, pegou-lhe no braço e disse, Filipe, você é a pessoa mais profissional do Turismo de Portugal. E um pouco depois, também ao lado, um ex-colega nosso, o Paulo Palhota, disse-lhe, Paulo, você é a pessoa que mais nos ajuda no Turismo de Portugal. Portanto, esta doçura chinesa, naturalmente não desprovida de interesse, é característica que não aconteceria num Ocidente. E agora, vestindo aqui um bocadinho mais do meu fato institucional, dizer-vos que no Turismo de Portugal e na equipa de turismo na China fazemos anualmente inúmeras ações. Temos colaborado muito de perto também com a APAFT, na MIT, na Macau International Tourism Expo,
Eu conheço muitos de vós através da Meet também, e de norte a sul, este a oeste do país, nós vamos fazendo todo o tipo de ações. Temos muita comunicação também nos canais digitais da China e, de facto, é uma honra para mim servir o turismo de Portugal e Portugal. Finalmente, eu penso que já não estou com tempo. A minha última mensagem é, dei-vos aqui uma pequena amostra da China ultramoderna, mas dizer-vos também que a China é, hoje em dia, uma referência e um destino turístico muito interessante. E para vos dar um último número, e para terminar a minha intervenção, dizer-vos que a China é, neste momento, o segundo país no mundo com mais sítios classificados da Unesco. São 60 em 2025, apenas atrás da Itália, que tem 61. E vou-vos deixar aqui com um pequeno appetizer daquilo que a China tem para oferecer do ponto de vista mais tradicional. Muito obrigado e um bom dia. Um abraço.